Crianças marcham em direção a um moedor de carne e são transformadas em carne moída, enquanto um professor autoritário assiste a tudo dando risadas. Não é a sinopse de um filme de terror, mas sim um trecho de um dos maiores clássicos que o rock já produziu. Hoje vamos decifrar todos os simbolismos da trilogia Another Brick in the Wall, de Pink Floyd. Que foi? Não sabia que era uma trilogia? Pois é, eu sou o Guilherme e você está no Decifra Hits. All in all, you're just another brick in the wall. Quando falamos em hinos do rock, uma das primeiras coisas que vem à cabeça é o inesquecível refrão de Another Brick in the Wall, parte 2, do álbum The Wall, de 79. Mas pouca gente sabe que a canção foi inspirada no traumático passado do vocalista Roger Waters, cuja infância foi assombrada por morte e abusos. E apesar do incalculável impacto que essa obra teve, não só na música em geral, mas também na história da humanidade, o álbum não existiria se não fosse por uma cuspida que o Roger Waters deu num fã. Para entender tudo isso e como surgiu essa incrível obra de arte, precisamos voltar para os anos 70, época na qual Pink Floyd era uma das maiores bandas em atividade. Formada em 65, a banda foi uma das pioneiras do rock progressivo e já trazia em seu currículo discos de enorme sucesso, como Dark Side of the Moon, de 73, Wish You Were Here, de 75 e Animals, de 77. Porém, o sucesso gigantesco e os milhões de discos vendidos acabaram gerando um fruto negativo. Eles atraíram uma nova geração de fãs extremamente alienados e baderneiros que iam para os shows apenas para causar o caos. Em 77, o Pink Floyd embarcou numa maratona de shows ao redor do mundo, numa turnê marcada pelo desgaste emocional da banda e tensão entre os integrantes. Roger Waters, principalmente, estava se tornando cada vez mais frágil mentalmente, à medida que a turnê prosseguia. Além do clima pesado entre os colegas de banda, ele se via frustrado com seu trabalho e achava que os shows haviam se tornado uma espécie de evento social, onde todos só pensavam em festa e mal prestavam atenção na música, tão pouco nas mensagens por trás delas. Essa alienação cultural fez com que os estádios lotados parecessem na verdade vazios. De fato, mesmo após 40 anos dessa música, a alienação ainda dificulta a evolução da nossa sociedade. Mas se você não quer ser só mais um na multidão, o melhor presente de Natal que você pode dar a si mesmo é investir no seu conhecimento. E é por isso que eu recomendo os cursos da nossa parceira EBAC. Nesse mês de dezembro, você ainda consegue aproveitar os preços de 2023 com mega descontos de até 60% em cursos online em diversas áreas, que contam com uma tutoria personalizada para você aproveitar ao máximo do seu potencial e começar 2024 com o pé direito. Além disso, em cursos como analista de dados, desenvolvedor Java e desenvolvedor Python, a EBAC garante o seu emprego ou devolve o seu dinheiro. Que foi? Tá achando pouco? Então aponta para o QR Code aí na tela ou clica no primeiro link da descrição e coloca o cupom DECIFRA para garantir mais R$200 de desconto em qualquer curso. E sim, ele é cumulativo com todos os outros super descontos que já estão disponíveis para você no site. Mas corre, porque é só nesse mês de dezembro. Voltando pro vídeo, o sentimento de frustração de Roger Waters com a sua nova audiência alienada foi apenas aumentando, até o episódio o qual ele descreve como seu motivo de vergonha eterna. No último show da turnê, um grupo de fãs estava atrapalhando o show, estourando fogos de artifício e gritando sem parar. O vocalista parou o show para chamar a atenção do grupo, mas eles não deram a mínima e continuaram a zonear o local. Foi aí que Roger perdeu a paciência e deu uma cuspida em direção ao grupo. Depois disso, o produtor da banda aconselhou o vocalista a conversar com um amigo psicólogo, e durante a conversa, Roger relatou que, naquele momento, sua mente continha apenas um desejo, o de construir algo que o separasse daquela audiência descontrolada e alienada, algo como um muro, ou em inglês, wall. A sua resposta acabou denunciando um trauma que ele carregava desde a sua infância. A partir daí, Roger percebeu que poderia criar um álbum inteiro a partir desse conceito. Ele pegou o embrião inicial dessa ideia e o expandiu, adicionando suas próprias experiências pessoais para desenvolver a história do novo disco.
E assim, em 30 de novembro de 79, nascia o álbum The Wall, que conta a história de um amargurado e depressivo astro do rock chamado Pink, passando por uma infância traumática, uma educação extremamente rígida e autoritária, um casamento fracassado e uma carreira regada de excessos. Ao longo de sua jornada, Pink vai se isolando cada vez mais de tudo e de todos, construindo uma enorme parede em volta de si, onde cada tijolo representa um trauma de sua vida. Pink, obviamente, representa o alter ego de Roger Waters, como foi confirmado por ele numa entrevista à BBC. Em sua essência, The Wall era uma obra autobiográfica. Com 2 discos contendo 13 faixas cada, o álbum é uma verdadeira epopeia musical de 1 hora e 20 minutos, com uma história tão cativante que foi inclusive adaptada para o cinema, num longa-metragem com o mesmo nome do álbum, onde também podemos encontrar a simbólica trilogia de Another Brick in the Wall. Pois é, muita gente não sabe, mas essa canção é dividida em 3 partes, sendo a parte 2 a mais famosa de todas. Mas fica tranquilo que a gente vai decifrar cada uma delas. Papai voou pelo oceano, deixando apenas uma memória, uma foto no álbum da família. Papai, o que mais você deixou pra mim? A primeira parte tem como tema principal a tristeza. Aqui, Pink começa a construir um muro emocional ao seu redor para tentar lidar com a perda do seu pai. Isso tem uma ligação direta com a vida de Roger Waters. Ele próprio perdeu seu pai em 1944, durante a Segunda Guerra Mundial, quando tinha apenas 5 meses de idade. Isso foi quase que uma maldição hereditária, já que seu avô também havia tido o mesmo fim, porém na Primeira Guerra Mundial. Apesar disso, Roger reconhece que, assim como em qualquer música, a letra está aberta para diversas interpretações. So it's not meant just to be a simple story about, somebody getting killed in the war and going up and going to school, but about being left more generally. A morte de seu pai fez o pequeno Roger experimentar o luto sem nem mesmo tê-lo conhecido e ainda muito novo. Isso acabou gerando nele sentimentos mistos e confusos como a raiva, que é o segundo dos 5 estágios do luto. E podemos vê-la se intensificando junto com a progressão da música, quando Pink pergunta o que seu pai deixou para ele, calmamente. Daddy, what else did you leave for me? E depois de uma forma bem mais agressiva. E logo em seguida, como se estivesse respondendo à própria pergunta, Pink canta. No final, foi só um tijolo no muro. No final, foram apenas tijolos no muro. Reconhecendo então que a ausência do pai foi o primeiro tijolo na construção do muro de traumas de Pink. No filme, essa parte é representada pelo pequeno Pink andando sozinho por um playground da sua cidade. Sua mãe havia ido às compras e, sem um adulto por perto, Pink pede ajuda a um estranho para colocá-lo no brinquedo. Quando o homem vai embora com seu próprio filho, Pink o segue e tenta dar a mão para o homem, como se procurasse nele a sua figura paterna ausente. O homem então expulsa o garoto, que volta a brincar sozinho. E assim se inicia o interlúdio The Happiest Days of Our Lives. Apesar de não compartilhar do mesmo nome, esse interlúdio cria uma ponte entre a primeira e a segunda parte da trilogia, e também traz letras repletas de significado. Nesse momento, Pink, já adolescente, apronta sozinho na linha do trem, colocando uma bala sobre o trilho e esperando o trem passar. A brincadeira acaba quando ele é confrontado por um professor que o manda ficar parado. Nesse momento, vemos lapsos onde aparece uma máscara estranha no seu rosto, o que anuncia algo bizarro que logo você vai entender. O próprio título do interlúdio já traz um forte protesto. Ele é uma ironia à noção de que a época da escola é o momento mais feliz de nossas vidas, já que no caso de Roger Waters foi na verdade uma época de bastante angústia e sofrimento. Aqui o foco da narrativa está no totalitarismo do sistema educacional e nos abusos dos professores nas décadas de 50 e 60, principalmente nos regimes de internato. Na versão do álbum, esse interlúdio começa com o som de crianças brincando no recreio, o qual é rapidamente ofuscado pelo som de helicópteros sobrevoando a escola e professores gritando com os alunos em megafones. E logo nas primeiras linhas, Pink revela qual o seu maior problema com a escola.
Quando crescemos e fomos para a escola, havia certos professores que machucavam as crianças de todas as formas que podiam, ao derramar seu deboche sobre qualquer coisa que fizéssemos, e expor todas as fraquezas, por mais que as crianças as escondessem cuidadosamente. O problema de Roger não era a escola como instituição em si, mas sim com os professores abusivos que exploravam as fraquezas dos alunos e os humilhavam, podendo chegar até mesmo à agressão física. E tudo isso com uma única justificativa, como contou Roger nessa entrevista. Keep them quiet and still and crush them into the right shape so that they would go on to university and do well. Naquela época, os professores podiam bater nos alunos com objetos como varas, réguas e apagadores. Mas segundo Roger, o pior abuso era o mental, ao constantemente humilharem os alunos em público com deboche e sarcasmo. No filme, esse tipo de abuso é representado quando o professor zomba da sensibilidade de Pink ao descobrir que ele havia escrito um poema. What have we here, laddie? Mysterious scribblings? No. Poems, no less. Poems, everybody! Money gets back. I'm all right, Jack. Keep your hands off my stack. Para quem não sabe, o poema lido pelo professor é na verdade um trecho da música Money, outro sucesso de Pink Floyd. I'm alright, Jack. Keep your hands off my stack. Depois de humilhar Pink, o professor acerta sua mão com uma régua e volta a lecionar, ordenando que os alunos repitam postulados da geometria para memorizá-los. Repeat after me. An acre is the area of a rectangle whose length is 1 furlong. Essa cena denuncia um modelo de educação fracassado que não ensina o aluno a pensar ou questionar, mas sim apenas repetir e obedecer. E isso é brilhantemente representado pelo paralelo entre a poesia, uma arte que explora a humanidade, liberdade e criatividade, e a geometria, que traz postulados e axiomas que são imutáveis e indiscutíveis. Um quadrado sempre terá 4 lados, independente de você concordar ou não. Em seguida, a música retoma e Pink revela sua teoria sobre o motivo da conduta maquiavélica dos professores. Mas lá na cidade, todo mundo sabia. À noite, quando eles chegavam em casa, suas esposas gordas e psicopatas iriam humilhá-los. Assim como a letra, o filme também demonstra que a figura de autoridade do professor cai por terra em casa, quando ele é humilhado pela própria esposa, que ordena que ele coma um pedaço de comida que cuspiu no próprio prato. Isso mostra como muitas vezes o adulto não sabe lidar com as suas frustrações e as descarrega nas crianças, as causando sofrimento e traumas. Em seguida, se inicia a parte mais famosa e memorável dessa trilogia. We don't need no education. Nós não precisamos de nenhuma educação, nós não precisamos de nenhuma lavagem cerebral. Esses famosos versos são interpretados da forma errada por muitas pessoas. Pink Floyd não estava criticando a educação em si, como o próprio Roger disse numa entrevista. Você não vai encontrar ninguém mais a favor da educação do que eu, mas a educação pela qual eu passei no internato dos anos 50 era muito controladora e isso exigia uma rebelião. Por isso que nesse verso ele cita a lavagem cerebral. Eles estavam criticando apenas a educação que age como um verdadeiro aparato ideológico do Estado, formando opiniões iguais, prontas e dogmáticas, e portanto, uma sociedade mais facilmente manipulável. No filme, essa ideia é demonstrada nessas cenas, onde as crianças marcham no que parece ser uma linha de produção de uma fábrica, entrando numa máquina e saindo diante de mesas escolares, usando máscaras iguais, sem nenhuma expressão facial. A referência à fábrica também reforça o simbolismo dos tijolos, onde cada aluno pode ser interpretado como um tijolo da sociedade, alienado e sem criatividade. A próxima frase da música é uma das mais impactantes e um verdadeiro grito de protesto. Ei, professor, deixe as crianças em paz. No final, é apenas mais um tijolo no muro. No final, você é apenas mais um tijolo no muro. Deixe as crianças em paz se tornou um grito de protesto em diversos contextos ao redor do mundo, sendo entoado por adultos e crianças que buscavam uma mudança política no país onde viviam, desde o Irã
a Palestina e até mesmo na África do Sul. Nos anos 80, durante a era do Apartheid, crianças de escolas sul-africanas para negros bradavam esses versos não contra os professores, mas contra o sistema educacional da época, que era extremamente injusto e racialmente segregado. O protesto incomodou tanto as autoridades que a canção Another Brick in the Wall foi banida no país. Após esse grito, se inicia o segundo verso, marcando um ponto importantíssimo da narrativa. Nesse momento, a banda curiosamente para de cantar, e quem assume a música a partir daí são as crianças da escola Islington Green, de Londres. A ideia de trazer as crianças para cantar foi do produtor Bob Ezrin, que já havia trabalhado com gigantes como Alice Cooper e Kiss. Inicialmente, eles pensaram em usar as vozes apenas como pano de fundo para os vocais de Roger. Porém, o coro da criançada ficou tão poderoso e emocionante que acabou se tornando o protagonista da canção, algo bem parecido com o que aconteceu com o clássico Wind of Change dos Scorpions, onde um simples assobio que quase foi tirado da canção foi fundamental para que ela se tornasse um hino do rock. Já no filme, essa parte da música é representada nessas cenas, onde as crianças ficam de pé repetindo os gritos contra o professor autoritário, como se estivessem se rebelando. Repare que aqui elas não estão usando máscaras, já que elas estão exercendo a sua verdadeira vontade de se libertar de um sistema opressor ao se unirem contra ele. Isso mostra como a música, como obra de arte, é capaz de criar verdadeiros hinos de revolução dentro de uma sociedade dominada por censura e alienação. Nesse ponto, depois do magnífico solo de guitarra de David Gilmour, o professor se irrita com os alunos e começa a gritar: "Se você não comer sua carne, não vai ganhar pudim. Como quer ganhar pudim se você não come sua carne?" Naquela época, algumas escolas inglesas davam pudim aos alunos como sobremesa, mas só se eles comessem todo o almoço. Ou seja, a carne. Aqui, o pudim é uma metáfora para recompensa, enquanto a carne, como aparece no clipe e no filme, é a representação da própria pessoa tendo a sua identidade e individualidade sendo despedaçada pelo sistema. Em outras palavras, você só será recompensado se aceitar participar da sua própria destruição. Nesse momento, as crianças que ainda não haviam sido libertas continuam marchando cegamente em direção ao moedor de carne, enquanto as crianças livres gritam para que os professores as deixem em paz. Nessa cena, podemos ver que o martelo é um dos elementos que fazem a máquina funcionar. Martelos são um símbolo amplamente explorado no conceito desse álbum, representando uma força com poder ambíguo, possuindo tanto o poder de criar como o de destruir, assim como o professor, que ao mesmo tempo que pode criar cidadãos úteis para a sociedade, eles podem destruir a criatividade e individualidade de cada criança ao agirem da maneira errada. Ao ver seus amigos sendo transformados em carne moída, os demais alunos tiram suas máscaras e se revoltam, iniciando uma rebelião onde destroem toda a sala de aula, derrubam muros e ao final vemos a escola em chamas, com as crianças subjugando o professor e comemorando. Em seguida, vemos Pink esfregando a mão após levar uma reguada do professor, revelando que tudo isso não havia passado de uma imaginação na sua mente fértil. Ao final da parte 2, escutamos um toque de um telefone, que indica o início da música Mother, onde Pink conversa com sua mãe superprotetora, revelando suas inseguranças e pedindo conselhos. E só após 6 faixas, chegamos na última parte dessa incrível trilogia. Nesse ponto da história, muito tempo se passou. Pink é agora um rockstar velho e sem esperanças, e seu único sentimento vem da vontade de se isolar completamente. Um paralelo muito forte com o que o Roger estava sentindo ao conceber toda essa história. Apesar da TV comumente representar a alienação, o fato dele destruí-la simboliza Pink rejeitando qualquer tipo de contato com o mundo exterior, ideia que é reforçada quando ele diz: "Eu não preciso de braços ao meu redor. Eu não preciso de nenhuma droga para me acalmar.
O fato de Pink repetir essas frases para si mesmo apenas demonstra que ele está tentando acreditar em algo que ainda não é verdade. Após crescer sem pai, humilhado pelos professores e ser abandonado pela esposa, ele se tornou um adulto complexado e inseguro, além de ter problemas com as drogas. Por isso, ele acredita que seu único propósito é se isolar de tudo e de todos. Não acho que eu preciso de nada. Não acho que eu vou precisar de nada. No final, tudo era apenas tijolos no muro. No final, vocês eram apenas tijolos no muro. Pink chegou num ponto no qual ele é incapaz de confiar em qualquer pessoa e identifica todos ao seu redor como causas dos seus traumas, dando seu último grito de revolta contra o mundo inteiro enquanto coloca o último tijolo do seu muro emocional que o isola completamente do mundo exterior. E nesse ponto ouvimos os instrumentais agitados da música ficando cada vez mais suaves, o que permite que o sentimento de raiva seja gradualmente substituído por uma sensação de melancolia que passa a tomar conta de Pink e que é perfeitamente traduzido na próxima faixa do disco, chamada Goodbye Cruel World, onde o protagonista declama com sua voz carregada de tristeza as seguintes palavras: Goodbye, cruel world. Adeus, mundo cruel. Estou te deixando hoje. Adeus para todos vocês. Não tem nada que vocês possam dizer que me façam mudar de ideia. Adeus. Clássicos como esse se convertem em verdadeiras obras-primas atemporais que acabam transcendendo gerações. Se você ficou por aqui até agora, deve saber muito bem do que eu tô falando. E se quer descobrir a genialidade escondida em mais uma obra de arte em forma de música, é só clicar nesse vídeo. Muito obrigado pela sua companhia e te espero no próximo vídeo.